Olá, eu sou o Guilherme e neste vídeo vou falar sobre o artigo dos Padres da Igreja e o diálogo com o pensamento clássico. Este artigo analisa as práticas discursivas presentes nos primeiros séculos do cristianismo, do século I ao século IV, e de toda a apropriação realizada pelos cristãos aos elementos culturais e filosóficos da cultura clássica, ligando esses elementos ao logos cristãos e ao desenvolvimento dos cristãos. No primeiro século, os padres da Igreja, os padres apostólicos, que receberam o Evangelho diretamente dos apóstolos de Jesus Cristo, trataram com quase indiferença, diz o autor, sobre a cultura clássica. Atitude compreensiva com o início de uma doutrina ainda não estruturada e exposta a um processo de lapidação. O texto demonstra que um novo tempo foi declarado entre os padres da Igreja, tempo de reflexão e diálogo com a cultura clássica, uma vez que o Deus dos cristãos é revelado como Logos, que sempre existiu e espalhou suas sementes nas mais diversas culturas, como a clássica, assim buscando um novo sentido às teorias dos antigos, para que um sentido concreto seja dado. No século II, o cristianismo foi ganhando uma proporção cada vez maior, provocando um desconforto ao Estado romano, ao qual iniciou uma intensa perseguição aos cristãos. Essa foi também a época em que os escritores clássicos, a exemplo de Celso, do século II, utilizavam a sátira e o escárnio dos cristãos, diz o artigo. Entre este contexto, o movimento dos padres apologistas ganhou origem. Os padres apologistas são considerados os primeiros intelectuais do cristianismo, que assumiram a responsabilidade de defender a fé cristã publicamente, colocando sua vida em risco, causando um conflito por parte das doutrinas filosóficas e a doutrina cristã. Os padres apologistas tiveram o alento de iniciar o processo de assimilação entre ambos, levando em conta o pensamento dos padres apostólicos que consideravam o processo de assimilação um grande risco. Diz o artigo, o principal argumento que sustentava a mensagem dos apologistas se referia ao cristianismo como o único movimento que merecia o nome de filosofia. Os apologistas defendiam a ideia de que a filosofia cristã antecede todas as outras filosofias, uma vez que ela teria sido pensada pelo próprio Deus, logo seria a autêntica sabedoria unitária e salvadora. No fim do século II e início do século III, a Igreja teve que confrontar dois movimentos que estavam surgindo e foram denominados como heréticos, como o montanismo e o gnosticismo. O montanismo afirmava que o fim do mundo estava próximo, por isso todos deveriam dedicar-se à busca da oração com mais intensidade. Por outro lado, os gnósticos dedicavam à criação de uma doutrina que se fundasse a partir de vários princípios, sendo os mitos religiosos orientais na filosofia grega e na religião cristã. A maneira encontrada pelos padres da Igreja para combater as heresias e se apropriando de alguns pontos da filosofia clássica, a cultura cristã. Conforme essa aproximação, a cultura clássica trouxe alguns combates, visto que não foram todos que se aproximaram. Por isso, houve uma divisão dos intelectuais da Igreja em duas correntes: a dos padres orientais, que se destacavam Clemente de Alexandria e seu discípulo Orígenes, e seus posicionamentos foram de incorporar os aspectos que acreditavam serem importantes para a filosofia clássica. Por outro lado, os padres latinos se apresentavam fechados, se aproximando aos padres apologistas. Como o principal nome dos padres da Igreja Latina, destaca-se Tertuliano, que utilizou dos argumentos apologistas para refutar a cultura clássica. Seus posicionamentos foi extremamente rígido. Acreditava que o conhecimento clássico pagão não passava do roubo à sabedoria divina. Porém, a apropriação da cultura clássica na cristã, até mesmo dos padres latinos, em destaque Tertuliano, reconheceram a relevância da cultura clássica na vida do cristão em sua totalidade. Dentro do desenvolvimento dos intelectuais da Igreja, mantém a propensão para os orientais, que apresentavam de uma forma mais radical, unindo o pensamento clássico
e, por outro lado, os latinos se mantêm fechados à ideia da apropriação da cultura clássica. Os padres orientais trabalharam arduamente em todas as suas obras para unificar o pensamento greco-romano. A introdução cultural greco-romana nos padres latinos aconteceu 10 anos mais tarde, com São Jerônimo e Santo Agostinho, que argumentaram de maneira menos favorável aos padres e os escritos apologistas, que afirmavam que os pagãos haviam copiado dos profetas. Mas, segundo São Jerônimo e Santo Agostinho, foram estes que beberam da cultura clássica. Santo Agostinho reconhecia a importância da sabedoria humana para o conhecimento cristão e afirmava sua relevância não podendo ser desprezado. Todavia, teria de ter cautela e não apropriar de pautas contrárias à fé. Ademais, era de grande conhecimento e desenvolvimento humano a partir dos estudos clássicos, e afirmava que essa graça advinha de Deus, uma fé que caminha com a ciência e evolui em muitos diversos pontos, gerando muitos frutos e esclarecimentos relevantes à Santa Igreja. E este foi o artigo dos padres da Igreja de início, o primeiro artigo escrito pelo padre Ednilson. Segundo artigo. Para uma correta compreensão do homem composto de corpo, alma e espírito. Este artigo busca, através da epístola do apóstolo Paulo, da interpretação de Tomás de Aquino e do teólogo Henri de Lubac, junto com o magistério da Igreja, publicar e explica a composição antropológica do homem. Ou seja, este artigo, através destes vieses, nos traz a explicação sobre a constituição do homem, nos apresentando uma visão bipartida ou dualista, sendo o homem formado de corpo e alma, e também uma visão tripartida, o homem formado de corpo, alma e espírito. A Igreja aceita essas duas visões, desde que sejam bem entendidas, para evitar possíveis erros, tanto em relação à constituição do homem, quanto em relação ao próprio Jesus Cristo. Ao refletir a visão tripartida do homem no apóstolo Paulo, o artigo cita, a passagem de 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E cita também Lucas 1:46, no Magnificat de Maria. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Aqui nos deparamos com o sentido poético, empregando o paralelismo. E para ver paralelismos, é necessário que haja correspondência e semelhança entre duas palavras, entre duas ideias, que possam ser comparadas entre si. Neste caso, temos o espírito e a alma. Trumper Longman é um estudioso do Antigo Testamento, teólogo e autor de vários livros, incluindo o Dicionário do Antigo Testamento, onde cita o paralelismo encontrado em alma e espírito, nos dizendo que ambas as citações nos trazem um sentido poético, ou seja, são as mesmas coisas neste sentido poético. Agora eu, particularmente, achei interessante, nos meus estudos sobre este artigo, a citação de Irineu de Lyon, onde comenta dizendo que o espírito que habita no homem é o espírito do próprio Deus, que vem ao encontro do homem em estado de graça. O homem perfeito é composto de corpo, alma e espírito de Deus. Ou seja, é o espírito de Deus que vem ao encontro do homem quando este está em estado de graça. Irineu de Lyon remete também ao livro do Gênesis, na criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Sendo a imagem de Deus o homem puro e simples, formado apenas de corpo e alma. E o homem criado à semelhança de Deus é o homem perfeito. Ou seja, se falta o espírito ao corpo e à alma, o homem é verdadeiramente psíquico e carnal, mas é imperfeito, porque não recebeu a semelhança de Deus, que é o seu próprio espírito.
semelhança essa que vem por meio do Espírito de Deus. E desta forma, sim, o homem se torna um ser perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Para Tomás de Aquino, o homem é composto apenas de corpo e alma. Já a alma e o espírito não se diferenciam segundo a sua essência, mas sim segundo a sua potência. Na nossa alma estão certas forças que são próprias para os atos dos órgãos corpóreos, como é o caso das potências da parte sensitiva dos nossos sentidos. Outras forças não pertencem aos atos corpóreos, aos órgãos, mas são separadas dele, como é o caso das potências da parte intelectiva, da razão, por exemplo. E isso não dá ao homem várias almas, mas uma alma que possui potências próprias, potências sensitivas e potências da razão intelectivas. Para Henri de Lubac, o corpo e a alma, o corpo, a alma e o espírito não devem ser entendidos como três substâncias no homem ou três faculdades, mas sim como uma tríplice zona de atividade no corpo, de atividade no homem, destacando a importância de se manter a distinção entre a zona do psíquico, a alma, e a zona espiritual, pneuma, o espírito, no homem. De Lubac ressalta que o conceito de pneuma em Paulo é um conceito que nossas antropologias modernas não podem de modo algum dar conta. Já o catecismo da Igreja diz que o homem é composto, é formado por corpo e alma. O corpo tem como substância a matéria e a alma tem como substância o espírito, deixando claro que alma e espírito são as mesmas coisas. O espírito é a nossa comunhão com Deus. Somos seres carnais e racionais. E com Cristo, como Cristo, somos seres também espirituais. O artigo conclui dizendo que esta exploração, a busca pelo conhecimento da composição, da formação do ser humano, não deve ser dado como esgotado, mas deve ainda ser muito bem explanado e em conjunto, caminhando com a igreja, com o magistério, com a tradição, tendo em vista uma visão coerente sobre o assunto, não cair nos mesmos erros e contradições de teses que já foram superadas, já foram explicadas durante os séculos, mas que este assunto ainda deve ser muito bem explorado, explanado para os teólogos, né? A missão dos teólogos é entender de fato este assunto. E assim conclui este artigo. Olá, eu sou o Guilherme, do curso de Filosofia Bacharel, e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro artigo de Patrística, o artigo que fala sobre a Cristologia pré-calcedonense. Se referindo pelo próprio título, pré-calcedonense, nós logo imaginamos que se refere a uma cristologia que é prévia, ou seja, que antecede algum outro evento, né? No caso, pré-calcedonense, antecedendo o Concílio de Calcedônia. Concílio de Calcedônia que trata sobre a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. O Concílio de Calcedônia é um concílio ecumênico que foi realizado em novembro de 451, em Calcedônia, uma cidade da Bitínia, na Ásia Menor, frente a Constantinopla. Foi o quarto dos sete concílios ecumênicos da história do cristianismo, sendo convocado pelo imperador Marciano com a finalidade de anular o concílio regional de 449, conhecido como Concílio de Éfeso. Seu objetivo principal, como eu já disse, era afirmar a doutrina católica ortodoxa contra a heresia ensinada por Eutiques, relativa ao monofisismo. O concílio também declarou a dualidade humana e divina de Jesus, tratando de sua natureza, como eu disse. Podemos assegurar, com toda serenidade, que dentro do Novo Testamento nós podemos perceber duas tendências bem definidas de cristologia, que se desenvolvem em diferentes regiões. Estas duas tendências são costumeiramente definidas como cristologia do alto e cristologia do baixo. Há aquela mais ligada à tradição judaica, que reconhece Jesus Cristo apenas como um homem excepcional, que no segundo século se desenvolverá no ebionismo, que se estenderá até o século III. O ebionismo é uma doutrina herética de Ebion, do século I, que negava a divindade de Jesus e aceitava o Velho Testamento e rejeitava o Novo, substituindo o Novo por um outro chamado o Evangelho dos Ebionitas. E ainda há aquela outra tendência,
que reconhecia Jesus como uma figura angélica, como um ser grandioso, mas que não se compara e que não é Deus. E concilia a divindade de Jesus com a unicidade de Deus. Prosseguindo, a linha de Clemente Romano, já dando procedimento dentro do procedimento do artigo, a linha de Clemente Romano demonstra, e em suas cartas diz que tem uma importância grandiosa para a cristologia, demonstra e chama pela primeira vez como Cristo sendo o Senhor, e dá a ele uma função de mediador, com uma significatividade sublinhada como intercessor entre Deus e os homens. Então, Clemente Romano já coloca Cristo como sendo o Senhor em uma de suas cartas, que tem grande importância para a cristologia. Também com a cristologia antioquena, judeus cristãos helenistas de Jerusalém, provenientes de Chipre e de Cirenaica, que pregaram em Antioquia o evangelho com admiráveis frutos, ao ponto de fazer dessa cidade um dos maiores centros do cristianismo nos séculos I e II. Pregações não exuberantes e de alta teologia, porém pregações que surtiram grandes efeitos e grande importância para o povo de Antioquia. E aí também vai se desenvolver a Cristologia do Alto, cujo primeiro grande expoente será Inácio de Antioquia, conhecido por suas cartas escritas às igrejas quando era conduzido a Roma a fim de sofrer o martírio, no reinado de Trajano. A desrespeito de suas cartas não se tratarem de imensos tratados teológicos, mas com certa simplicidade. Afinidades com o quarto evangelho e com a primeira carta de João e ainda uma certa influência das cartas paulinas, particularmente Coríntios e Efésios, e também das cartas pastorais. Neste período, Cristo é definido como Theos, com toda a espontaneidade possível, e é em Inácio que se encontra pela primeira vez o termo logos na reflexão teológica fora do corpo joaneu. Logos, razão ou princípio de inteligibilidade, força divina ou criadora que é a organizadora do mundo, tendência em se minimizar da realidade da humanidade de Cristo ao ponto de reduzir a encarnação à mera aparência, ou uma aparição de Deus sob forma humana. Assim, o docentismo ganha espaço, tornando-se a grande heresia cristológica do século II. Docentismo do verbo doquem, que significa ter aparência, ou parecer. Heresia do século II, como já disse, que negava que Cristo houvesse tido um corpo verdadeiro e que afirmava que ele vivia com certa aparência, como se o sofrimento que Cristo sofreu, que o padecimento de Cristo fosse pura aparência. Por isso, Inácio tanto insiste em suas cartas para que as comunidades creiam na realidade da encarnação, da paixão e ressurreição de Cristo, mas que creiam considerando também como realidade de sua divindade e humanidade, como fundamento de todo o mistério cristão em dizeres que, de modo profético, anunciam as dos futuros símbolos da fé. Ao subestimar a realidade histórica da obra salvífica de Deus, contribuirá de maneira decisiva para que o gnosticismo, sistemas heterodoxos que professam um dualismo radical entre o mundo dos corpos e afirmavam uma pretensa revelação de emanações a partir de Deus, bom, e de um princípio mau, esse último mais ou menos identificado com a matéria, chegando até o mundo atual. O marcionismo, por Marcião, opõe ao Deus vingador do Antigo Testamento ao Deus bom que se revelou em Cristo. Também desprezem a carne e professem que Cristo não sofreu realmente, mas viveu de aparências. Mas parecia. O docentismo surgirá apenas em ambientes onde se desenvolve a cristologia do alto. Também falando da teologia do Logos, o termo Logos para os cristãos significa o Verbo de Deus, o Cristo encarnado. Logos, uma palavra tão popular para a nossa querida filosofia. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, ela aparece cerca de 3 vezes, mais precisamente no livro de João, nos livros escritos por João, no corpo joanino. A palavra grega logos possui vários significados. Aqui nos interessa recordar que ela significa, no contexto bíblico, palavra e pensamento. Na filosofia grega, desde Heráclito, a palavra logos foi utilizada por diversas escolas filosóficas gregas. Os estoicos compreendiam logos como princípio divino, que penetra e sustenta o mundo. Para Fílon de Alexandria, teólogo judeu de cultura helênica, o logos era a inteligência divina, um segundo Deus, noção que será mais tarde assimilada pela teologia de Orígenes.
O prólogo do quarto evangelho, o Evangelho de João, seria em parte influenciada pela doutrina de Fílon. Porém, o autor do quarto evangelho teria corrigido a doutrina de Fílon, acentuando a igualdade e a essência entre o Pai e o Logos, uma vez que o Logos, sendo acreditado como a encarnação do Verbo de Deus, no Evangelho ele se aponta como caminho, ele se aponta como luz e ele pede que as pessoas venham a ele dizendo que ele é, dizendo em grego ego eimi, ou em latim ego sum, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esta é a última formulação característica das teofanias. Theos, Deus, Phainos, aparecer. Aquele Deus que aparece no movimento também, como diz o artigo, de descida e subida. Um procedimento judiciário entre Deus e o mundo que lhe é inimigo. A encarnação do Logos, descrita, se tornou um ponto central na interpretação da pessoa de Jesus. Tal valorização pode ser compreendida pela importância do termo Logos e Sars, que é um conceito de carne. No contexto da evangelização dos povos de cultura grega, trata-se da inculturação do Evangelho, iniciada ainda durante a elaboração dos escritos neotestamentários e que continuou durante a era patrística. João é o primeiro a qualificar Jesus como Logos, que será repetido inumeráveis vezes pela teologia. O primeiro elemento presente no conceito de João de Logos é a ideia de revelação e do revelador, Jesus Cristo. Jesus, como palavra de Deus que existe antes mesmo da criação do mundo, e que com a criação e encarnação é pronunciada no mundo. A tarefa de revelador é estreitamente ligada à pessoa de Jesus, que se tornou a revelação personificada do Pai. Em João, o Logos é apresentado, em primeiro lugar, como palavra pronunciada, em oposição ao Logos como racionalidade, conforme a compreensão helenística da época. O termo Logos, veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, não contém o tema de revelação de Deus, nem a ideia de palavra como força e sabedoria que se revela nas forças cósmicas de Deus. Além do mais, falta ainda ao Antigo Testamento a ideia de uma palavra pessoal. A doutrina do Antigo Testamento de sabedoria nos permite compreender que a sabedoria do Antigo e o Logos do Quarto Evangelho do Novo Testamento, malgrado não serem equivalentes, possuem algum ponto em comum. Ambos existem desde o início e estão junto de Deus. Ambos agem no mundo, mas em João o Logos faz sua tenda entre os homens. Então, como diz o artigo, o Logos ele adentra a sua própria criação. O Logos como Criador, como Deus, adentra e faz e realiza e mora entre os homens e habita entre os homens. Cristo é apresentado como potência e sabedoria de Deus, sem contudo tratar da essência de Cristo, mas apresentando uma definição desenvolvida na economia da salvação e qualificando mais claramente a missão que a sua essência e a sua pessoa. No século II, os apologistas lançavam mão da filosofia estoica para explicar a preexistência de Cristo, distinguindo a palavra imanente, que seria a característica do que faz parte da essência de alguma coisa, em oposição à existência, real, imaginária ou fictícia. O logos, da palavra expressa, logos, como se vê, por exemplo, em Justino. Lá no século III, especialmente nos escritos de Tertuliano e de Orígenes, dá-se a elaboração de um vocabulário técnico, de corte metafísico, hipóstases, hipóstases, substância ou natureza, subsistência, ousia, substância ou essência, natura, aquilo que nós estudamos durante o semestre, esses termos, como o professor havia dito, com o qual se quer expressar a fé em Cristo e a relação entre a humanidade e a sua divindade. Tertuliano e Hipólito desenvolveram as ideias de Justino e de seu contemporâneo Irineu de Leão. Jesus é a palavra que procede de Deus, que tem poder criador e se torna homem em Jesus Cristo, sendo que o divino e o humano são o mesmo, Logos. Tertuliano vai mais além, distinguindo em Cristo duas substâncias, a divina, chamada espiritual, e a corporal. Dentre a cristologia de Justino, já podemos perceber fortemente uma grande inclinação para a filosofia platônica, e demonstrando um Deus que não tem princípio, por isso é inefável e sem nome. O nome que melhor qualifica é o Pai, sendo o Criador e realmente o Pai de todas as coisas. Justino nega a onipresença substancial de Deus. Deus Pai vive, segundo ele, em regiões situadas acima do céu.
e por isso não pode abandonar sua morada. Consequentemente, Deus não pode aparecer no mundo, para Justino. Mas como Deus é transcendente e está acima de todo ser humano, é necessário salvaguardar o abismo que há entre Deus e o homem. O Logos é o mediador entre Deus Pai e o mundo. Deus não se comunica com o mundo e não se revela a ele senão através do Logos. O Logos é o guia que conduz Deus aos homens, sendo ainda o mestre destes. Em seu diálogo, Justino se vale das imagens para explicar a geração do Logos. Como diria o texto, algo semelhante vemos também em um fogo que se acende de outro, sem que diminua, aquele do qual se tomou a chama. Mas, permanecendo o mesmo, o fogo acendido também aparece com seu próprio ser, sem haver diminuído aquele de onde acendeu. Justino parece inclinar-se ao subordinacionismo, que diz respeito na relação entre o Pai e o Logos, como que o Logos subordinado ao Pai. Consequentemente, Justino supõe, ao que parece, que o Verbo se fez externamente independente, somente com a finalidade de criar e governar o mundo. Sua função pessoal concedeu-lhe sua existência pessoal, como eu falei, uma pessoa divina, porém subordinada ao Pai. E que as sementes deste Logos foi se espalhando por todo o mundo e em diversas culturas. Porém, a semente dos cristãos, a semente que os cristãos possui a verdade em plenitude, porque Cristo se revelou como a verdade em pessoa. Dando continuidade ao artigo 3, iniciado pelo Guilherme, sou Vinícius Santos Schimmer, aluno da Filosofia, segundo semestre. Irei continuar o artigo iniciado pelo Guilherme, a partir da Cristologia em Irineu. Irineu é o nome mais importante dentro do século II para a Igreja Latina. Ele foi o primeiro a tentar compreender a relação da criação do Logos pelo Pai. Ele apresenta que apenas o Pai que gerou o Logos e o Logos que foi gerado sabem sobre essa criação. E essa afirmação quer nos dizer que todos aqueles que dizem sobre a criação do Logos, sobre essa geração, não sabem o que estão falando. Estão apenas deduzindo as coisas, mas não foi revelada. Apenas foi revelada ao Pai Criador, ao Gerador, e ao Filho que foi gerado. Foi o principal a combater o gnosticismo, ainda apresenta o Pai como Criador de todas as coisas, e que Cristo é o mesmo, apesar de várias formas de ser conhecido. Portanto, Cristo é o Filho de Deus, também é o Logos, o Salvador e Senhor. Seu ponto central de seu pensamento, de todo o seu estudo, é a recapitulação. Cristo que assumiu toda a humanidade desde a criação. Cristo, o novo Adão, restaura tudo aquilo que pela desobediência e pelo pecado toda a humanidade perde. Ele ainda afirma que por essa recapitulação só acontece porque o Logos assume a mesma substância, a mesma matéria do homem. A cristologia adopcionista foi considerada uma heresia típica judaica. O que é uma heresia típica judaica? Que reduzia a humanidade de Jesus. Dizia que Jesus não foi divino, que Jesus era apenas um homem. Então, essa é uma heresia típica judaica, a redução da divindade de Jesus. Essa corrente foi disseminada por dois autores, entre eles Cerinto e Capacrotes. Cerinto dizia que o mundo não foi criado por Deus, e sim uma força interior e bem distante da potência de todas as coisas. Essa geração do mundo, esse gerador que gerou tudo, não conhecia o Deus que está acima de todas as coisas. E Deus está acima mesmo dessa força geradora.
Cerinto ainda defendia a ideia que Jesus nasceu da relação de José com Maria e se sobressaiu diante de todos os homens a partir de sua santidade, prudência e sabedoria. E após o seu batismo no Rio Jordão, desce sobre a humanidade a divindade de Cristo. E quando desce a divindade em Jesus, ele começa a manifestar e anunciar o Pai, que não era conhecido, e a realizar todos os milagres para manifestar o Pai. No fim de seus dias aqui na terra, a divindade sai do corpo de Jesus e apenas a matéria, apenas o homem humano sem a divindade sofre a morte. Enquanto isso, o espírito, aquilo que era a divindade, permanecia sem o sofrimento para a ressurreição. Por outro lado, Capacross apresenta a ideia de que o mundo havia sido criado por anjos inferiores ao Pai inato, e também que Jesus era fruto da relação de José e Maria. E a sua principal característica, Jesus se destacava porque ele tinha uma alma forte e pura. Por isso lembrava de tudo que viu na esfera do Pai eterno. Ele bebeu muito da filosofia platônica, o mundo das ideias, que diz que o homem permanece, tem as ideias inatas, e ao vir na Terra faz o processo de relembração, anamnese. Então, ele afirma que o homem, Jesus, tinha essas ideias puras, por isso que ele se sobressaiu. Os adopcionistas buscam basear-se nas Sagradas Escrituras para explicar que Jesus era apenas um simples homem. A cristologia do Logos de Hipólito. Ele defendia que o Logos foi criado em ordem da criação do mundo. Ao decorrer da criação do mundo, o Logos foi sendo criado. Ele apresenta a relação do Logos com o Pai em subordinação. Seguia a mesma linha defendida pelos apologistas. O seu pensamento, o verbo se deu, o Logos nasceu a partir de etapas. A primeira etapa, aquela que antecede a criação, a segunda etapa pós a criação do mundo e a última etapa, a encarnação do Logos no ventre de Maria. Com essas fases, ele não percebeu, mas criava um sentido de evolução e crescimento do verbo. E isso iria completamente contra a ideia da imutabilidade divina, ou seja, que o verbo não passa por essas fases. A cristologia do Logos de Tertuliano. Ele foi o primeiro padre latino a trabalhar com a cristologia e a trindade. Ele aplicou o termo trinitas, as três pessoas divinas. E ele afirmava que existia uma unidade, uma comunhão nas três pessoas divinas. Ele apresenta que o Logos é carregado de características próprias, de maneira que enxergamos as diferenças entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E mesmo com essas diferenças, mesmo com essas características próprias, mantêm-se unidos. Tertuliano é influenciado pelo subordinalismo, por isso pensava que a geração divina, o verbo, o Logos encarnado, acontece de forma gradual. A sua principal contribuição foi a de afirmar que Cristo, ele carregava as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A cristologia de Orígenes. Orígenes apresenta o Pai como um ser absoluto e incompreensível. Deus é algo absoluto, Deus ele é incompreensível, ele não é entendido. E a partir do Logos, o verbo de Deus, se torna compreensível. Então é pelo Filho que procede do Pai que nós conseguimos entender a Deus. E o Filho procede do Pai não por uma divisão. Não acontece uma divisão das matérias, mas sim a vontade do Pai que age sobre o Filho. O Logos foi gerado durante toda a eternidade
e tem a sua hipóstase, a sua matéria única. Ele carrega a sua essência, carrega seus princípios únicos, diferenciando do Pai e do Espírito. Orígenes ainda apresenta a Santíssima Trindade de forma hierárquica e coloca o Espírito Santo como inferior ao Logos e ao Pai. Por conta dessa ideia de hierarquia dentro da Santíssima Trindade, ele é considerado por algum por subordinalista, ou seja, tem uma relação de classe dentro da Santíssima Trindade. Ário Concílio de Nicéia. No século IV da Igreja, a Igreja enfrentou a principal heresia, teve que combatê-la. O arianismo era um movimento ligado ao sacerdote alexandrino Ário, que se espalhou por volta do ano 320. Ário parte da doutrina trinitária de Orígenes, que afirma que são três hipóstases diferentes, distintas e subordinadas entre elas. Ário busca combater o sabelianismo, ele combate o sabelianismo, que afirmava que Deus se manifestou em apenas uma carne e não em três pessoas. O sabelianismo era a heresia que negava a Santíssima Trindade. Para eles era apenas uma pessoa, não tinha essa divisão, essas três hipóstases. A heresia ariana negava a divindade de Cristo e apresentava Cristo apenas como um homem comum, apresentava Cristo apenas como um caminho que Deus usou para alcançar a salvação para a humanidade. E o Concílio de Nicéia é um concílio de resposta a esse ataque de Ário, a esse pensamento ariano que trabalhou, que nos trouxe, que nos apresentou essa relação da unidade de Cristo com o Pai. E a principal finalidade desse concílio era dar resposta ao arianismo, a resposta à heresia ariana que negava a divindade em Cristo. Apolinário de Laciudeia, ele foi o principal nome que buscou combater a heresia ariana, mas ele se baseava nas ideias platônicas sobre a divisão dos três elementos. Apresenta que o homem coexistem, no homem existem o corpo, a alma e o espírito, mas ele afirma que apenas a alma controla a alma e o espírito controla o corpo. Para ele, Cristo apenas tinha a alma e espírito. Ou seja, Cristo não tinha matéria humana, não tinha um corpo, uma parte física. E com isso, essa matéria foi substituída pelo Logos divino. Em sua teoria, essa ideia defende de maneira fácil e clara que Cristo não teve pecado, porque quem peca é a matéria humana. A controvérsia nestoriana. Nestório nasceu por volta de 420, hoje que nós conhecemos como atual Síria. Ele buscou restabelecer em Constantinopla a pureza e a fé. Rejeitou sua principal causa, seu principal pensamento foi a rejeição de Maria, Mãe de Deus, Theotokos. E ele apresenta como uma possível resposta, como Maria não ser mãe de Deus, Maria era apenas a mãe da matéria humana de Cristo. Como um termo médio, ele apresenta a expressão Maria, mãe de Cristo. E diante disso, vai contra toda a tradição da patrística, que apresentava Maria como a mãe de Deus. O seu pensamento foi muito criticado por Cirílio, que negava essa ideia, que acreditava que Maria era mãe de Deus também. Por isso, houve uma disputa teológica entre Nestório e Cirilo. Essa disputa representava uma divergência entre a cristologia de Alexandrios e os Antióquios. O Papa Celestino não quis adentrar, discutir sobre
essa disputa e concedeu favorável a Cirilo. E Nestório, no ano de 420, foi convidado ao concílio de Éfeso para conhecer e renegar os seus erros. A finalidade do concílio de Éfeso era de compreender que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olá, bom, eu vou falar sobre dois filósofos, né, Platão e Gregório de Nissa, um diálogo entre duas obras, né, a obra de Fédon, né, o nome da obra Fédon, que é de Platão, e também o diálogo da alma e da ressurreição, que é de Gregório de Nissa. Né. Para iniciar, gostaria de falar um pouco sobre Platão, ele que é um filósofo ateniense do século IV a.C., fez diversas obras, né, que nós conhecemos como a República, também o Fédon. E essa obra, Fédon, né, que é a obra específica que eu irei abordar, e queremos estudar um pouco, né, fazendo essa comparação com Gregório de Nissa, fala um pouco sobre a alma, o corpo, a morte, né, o que acontece com a alma depois que morre, né? Ele usa bastante da mitologia para conseguir explicar o seu ponto de vista, né? Para conseguir expor aquilo que ele pensava e aquilo que ele acreditava, né? A filosofia de Platão, ela é voltada ao transcendente. Tornou-se uma excelente ferramenta e um fértil campo de trabalho para os pensadores cristãos, preocupados em explicar justamente a transcendentalidade de Deus e de outros aspectos da sua religião. E Gregório de Nícia não foi diferente, né? Ele bebeu muito de Platão, ele foi muito a fundo nas obras de Platão, né? Aquilo que Platão escrevia, ele investigou bastante, né? Suas obras têm bastante toques, né, platônicos assim. Justino Marte afirmava que os ensinos platônicos não são estranhos aos de Cristo, apesar de não serem similares em todos os aspectos. É importante ressaltar isso, né? Não estão distantes dos ensinamentos cristãos, porém não são iguais em tudo, né? Se diferenciam sim em alguns aspectos. E também considerava como preparatórios para a revelação cristã, né? É interessante percebermos essa visão que os padres da igreja tinham sobre Platão, sobre as obras de Platão, né? Gregório de Nícia, ele foi um bispo cristão na Capadócia do século IV, cuja obra consta, suas obras estão entre tratados, sermões, cartas e diálogos, né? E, como eu disse, ele é um leitor de Platão, né? E seguia bastante aquilo que Platão dizia, né? Não só seguia, mas buscava entender e explicar aquilo que Platão escrevia, né? Tentando cristianizar, podemos dizer assim, né? Tornar cristão os diálogos de Platão. Ele, porém, Platão, no caso, não foi e nem poderia ser, né, a única influência de Gregório de Nissa, né? As três grandes tradições se interpenetraram na bagagem cultural e religiosa de Gregório: a cultura clássica, a inspiração bíblica e a especulação judaico-cristã. Então, o Gregório era influenciado por esses três grandes tradições. Gregório ele nasceu em família cristã e influente na Capadócia. Foi educado tanto por seus irmãos Basílio e Macrina, como também foi um autodidata eficiente. E é interessante que pegarmos esses dois irmãos de Gregório, né, Basílio e Macrina, porque Gregório, em seu diálogo, né, que nós iremos estudar, né, comparando com o Fédon, ele fala sobre Macrina também, né, como uma das personagens, assim como Platão, quando ia fazer os seus sermões, quando ia escrever os seus textos, ele usava Sócrates, né, e outros personagens também dentro ali para expor a sua ideia, para expor aquilo que ele pensava, né. Platão influenciou Gregório tanto por leitura direta de suas obras como pelo médio-platonismo e neoplatonismo, né?
Então, essas duas escolas também influenciaram bastante Gregório. Platão e sua filosofia estão na base de estudo das principais alavancas do pensamento do bispo de Nissa, né, de Gregório de Nissa. A distinção entre o mundo sensível e inteligível, a noção de imutabilidade como perfeição, a dimensão ascensional da vida espiritual, a identificação do ser e do bem, o caráter negativo do mal, a teoria da participação, o ser, a imagem. Gregório foi o filósofo da igreja e transmutador do platonismo para dentro da doutrina cristã. É interessante, né? Percebemos justamente isso, porque toda a obra de Platão que o bispo de Nissa usou, né, para se basear é aquilo que nós cristãos acreditamos, né? Então tem essa distinção do mundo sensível, do mundo inteligível, o mundo onde nós vivemos aqui, o mundo além, o mundo da eternidade, a diferença do bem e do mal, né? Sempre há essa separação do bem e do mal, daquilo que é certo, daquilo que é errado, o caráter, né, de cada um deles, do caráter negativo do mal, o caráter positivo do bem, né? Então é muito interessante nós percebermos que mesmo Platão não sendo cristão, as ideias que ele tinha, a visão que ele tinha do mundo era bem cristã, né? Como nós vimos lá no início, né? Não totalmente, não tudo era cristão, porém alguns pontos são bem específicos, né? Alguns pontos que são bem similares àquela doutrina cristã, né? A doutrina que nós acreditamos. Os mitos no Feudo desempenham o papel de dito provável, ou coisa que é possível que seja deste ou deste outro modo. Não tem força autoritativa que a Bíblia tem para Gregório e o público cristão. Então, o Féldon, a obra Féldon, né, tem esse caráter de pode ser assim quanto não pode ser, né? Então, tá aí a diferença que nós temos entre essas duas obras, né? E também sobre a ideia cristã, porque assim, o Féldon pode ser ou não, né, daquele jeito que Platão escreve. Porém, a Bíblia não, a Bíblia está certa, é daquele jeito, tem esse caráter de autoridade, tem essa autoridade de dizer, não, foi desse jeito que aconteceu, é assim, né? A obra do Féldon, não, a obra Féldon, né, no caso, não tem essa autoridade toda. E é certo que muitos filofemas ficam mais compreensíveis graças à exposição mítica, mas isso não quer dizer que seja o verdadeiro modo de expor a filosofia. Os filosofemas são pensamentos que, para serem puros, devem ser expostos como tais e não de outro modo. Então, aí a importância dos mitos, né? Porque Platão usava dos mitos para explicar, né? Porque fica mais lúdico para expor a ideia, né? Fica mais fácil as pessoas entenderem aquilo que quer ser exposto, aquilo que ele quer dizer, né? Que quer mostrar. Então, falando um pouco agora sobre a obra O Diálogo, né, que o bispo de Nissa, né, escreveu, ele idealiza Macrina, que é a irmã dele, como tributo à influência que exerceu sobre sua vida, especialmente pela inclinação espiritual. Esta obra, juntamente com a biografia Vita Sanctae Macrinae, apresenta uma apologia da santidade daquela que vai chamar de mestra por todo o diálogo. Seu objetivo, além de louvar Macrina, parece ser estabelecer a doutrina cristã do além-túmulo e da imortalidade da alma, respondendo às críticas comuns do seu tempo contra a fé cristã. Sua resposta inclui sua defesa do tradicionalismo e da doutrina da ressurreição final de todas as coisas. A obra, portanto, tem caráter de apologia, pois é em sua argumentação dirigida aos de fora da igreja. Interessante essa preocupação que ele tem, né, de explicar a fé. A leitura do Fédon revela uma construção artística difícil de encontrar no diálogo de Gregório. Este último mais parece uma dissertação com raríssimas referências ao ambiente, à cena e às outras pessoas. Não há difusão acalorada ou intervenções de terceiros, tudo é absolutamente sereno. O Fédon, contudo, transpira a conversação animada e comum. A mestria de Platão em criar suspense e humor faz sua obra uma peça
uma peça da mais refinada dramaturgia. Tem mais um texto de fictício, né? Então tem todo um diálogo ali, é bem diferente, algumas diferenças entre uma obra e outra. O Fédon tem um esboço argumentativo fácil de seguir. Discute-se o número dos argumentos ou chamados provas. Então agora eu vou elencar um pouco os argumentos e as provas que tem no Fédon, né? O primeiro argumento é que poderíamos chamar de teoria dos contrários, onde argumenta que assim como a morte vem da vida, também a vida deve vir da morte, completando o ciclo dos opostos. O segundo argumento, auxiliar do primeiro, é a teoria da reminiscência, onde a imortalidade é afirmada pelo fato do verdadeiro aprendizado ser apenas recordação do que se aprendeu antes, em outra vida e realidade. O terceiro argumento baseia-se na teoria das formas e afirma a semelhança da alma com o divino e com as ideias, sendo, portanto, imortal. Depois de expor sobre a purificação da alma, Cebes e Simias apresentam suas objeções. Simias acredita ser a alma apenas uma harmonia e, portanto, que será destruída com a morte. Cebes objeta que a alma preexistente pode vir a ser aniquilada. Sócrates responde a Simias reduzindo seu argumento sobre ser a alma apenas uma harmonia ao absurdo. A resposta de Cebes é preferida pela explicação da necessidade de deixar os métodos científicos anteriores e utilizar a teoria das ideias. Juntamente com essa teoria, ele mostra que os contrários se excluem e, portanto, aquilo que representa e dá vida ao corpo, a alma, não pode participar do seu contrário, que é a morte, logo é imortal. Só ressaltando que esses personagens que eu estou dizendo aqui, Sócrates, Simias, Cebes, fazem parte do contexto do Fédon, né? Então Platão fala sobre eles, né? Usa eles como personagens na sua narrativa. O ritmo dos argumentos no diálogo da alma e da ressurreição, que é o texto escrito por Gregório, é mais difícil de seguir por ser a argumentação menos cadenciada. Os discursos de Macrina são em geral mais longos do que as falas de Sócrates, e as objeções e questões de Gregório não permitem um esboço fácil. Não há provas facilmente enumeráveis e observáveis como no Fédon. Então, a seguir, eles anotam um ritmo, né, desse discurso. E diz assim: o primeiro argumento em defesa da imortalidade da alma é o argumento moral. Se não há vida eterna, a virtude perde valor. Gregório objeta que o corpo composto, desfeito na morte, levaria ao desaparecimento da alma, pois se não está mais nos elementos, não existe. Macrina refuta dizendo que isto é ateísmo, pois Deus não se vê nos elementos, contudo, existe. Ela afirma ser o homem um pequeno universo e, portanto, sua alma imaterial comanda o corpo material. Gregório, porém, insiste em dizer que o movimento é apenas resultado de uma máquina orgânica em funcionamento. Macrina responde que a máquina pressupõe uma mente, mas ele diz: se a alma não é percebida, o que é? Ela é como uma divindade cuja existência não se nega. Não é idêntica, mas semelhante a Deus, como uma cópia parece ser o original. Gregório então faz objeções baseadas no fato da alma apresentar ira e desejo. Macrina responde que esses elementos não fazem parte da alma, mas são estados dela, são o joio da alma. A questão então é: onde a alma dos mortos fica? Nos infernos? Macrina responde dizendo que ela fica no mundo invisível. Gregório objeta: se a alma se afasta dos elementos, como pode ocorrer depois da ressurreição? A resposta é que a alma recorda a quais elementos estava unida. A parábola do rico e Lázaro, interpretada platonicamente, é usada para explicar o sofrimento das almas como processo de purificação. Contudo, se não houver emoções no além, como haverá o amor a Deus? Macrina responde que haverá atração a Deus pelo fato de similar atrair similar, e não por desejo. Macrina apresenta então a doutrina da ressurreição, mostrando que ela concorda com certos conceitos pagãos, mas ideias com transmigração e rotação das almas são desmantelados. Gregório então questiona sobre como e quando se forma a alma. Macrina afirma que podemos saber quando, na formação do corpo. Corpo e alma nascem juntos.
A objeção sobre o número das almas é respondida pela exegese platonizante de um salmo. Gregório objeta que a ressurreição não vale a pena conforme o estado em que o corpo morreu. Macrina, contudo, afirma que a ressurreição é a restauração do homem à sua natureza original perfeita, como Deus o criou. Após a purificação do mal, todos contemplarão a Deus. Essa diferença anuncia os dois diferentes métodos e sentidos de purificação que se tratam os dois diálogos. No Fédon, purificação é conhecer, desprendendo-se dos sentidos do corpo. No diálogo da alma e da ressurreição, a purificação é praticar a virtude, é purificar-se do pecado para assemelhar-se a Deus. Numa análise cristã deste fenômeno, pode-se dizer que Platão defende a bem-aventurança da alma em um esquema que se aproxima dos escatologistas futuristas, enquanto que a proposta de Gregório é de uma escatologia inaugurada. O uso dos sentidos como meio de apreensão da realidade é criticado em vários textos no Fédon. Essa influência de Platão foi acolhida por vários escritores cristãos e também por Gregório. Este, contudo, só toma esta posição no plano ético, que a sua perspectiva é bem diversa, optando pela influência aristotélica. Para o bispo de Nícia, os sentidos constituem a base de todo conhecimento e intelecto depende deles. Neste aspecto, Gregório se afasta de Platão. A aproximação mais importante dessas duas definições de alma está na relação dela com o divino. Então, na obra de Fédon vai dizer um pouquinho sobre isso. Sócrates, tendo assentado a existência de duas espécies de seres visíveis e invisíveis, faz Cebes admitir que a alma pertence à categoria das coisas invisíveis e o corpo às coisas visíveis. Estes dois âmbitos, que nós vemos Platão falar sobre isso. A alma invisível comanda o corpo visível. Ele não apresenta o fato de a divindade invisível comandar os homens visíveis. A alma, portanto, em sua natureza, tem finalidade. Tem afinidade com o divino invisível. Eis uma razão de sua imortalidade e também a direção da alma, que uma vez separada do corpo, se encaminha para Deus. Também essa noção platônica da afinidade da alma com o divino é fundamental para Gregório de Nissa. Sua antropologia é governada por Gênesis, que afirma a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. A linguagem deste texto é adaptável ao pensamento platônico e, ao mesmo tempo, providencia autoridade bíblica para suas afirmações sobre a natureza e destino da alma. Assim, para Gregório, como semelhante atrai semelhante, a humanidade que carrega em si certas semelhanças ao seu arquétipo é atraída para ele. A linguagem de suas declarações aproxima-se muito da utilizada no Fédon, e o argumento socrático é usado a serviço da teologia do Niceno. Embora São Gregório use a linguagem da filosofia platônica, da participação, dá-lhe uma nota nitidamente cristã, ao acentuar o seu caráter gratuito e carismático. Sócrates chama-o de lugar invisível. O pensamento contemporâneo a Platão dizia que o nome aplicava-se bem ao Deus que reinava sobre os mortos debaixo da terra, não sendo visível nem a homens nem a outros deuses. A mesma etimologia é assumida por Macrina, ao explicar que o nome usado por escritores pagãos e cristãos se justifica. Todos afirmam que as almas dos homens vão para o Hades, depois da morte. Macrina explica que o Hades não é um lugar, mas um mundo invisível, usando a explicação semelhante encontrada no Fédon. A morte realiza a transição da alma do corpo visível para o invisível. Então, é interessante nesse trecho, e assim o texto continua dizendo sobre essa questão da alma, do corpo, como que é dividido que a alma no mundo invisível e o corpo no mundo visível. E como nós conhecemos um pouco sobre Platão, ele diz muito sobre essa questão, sobre essa divisão do mundo das ideias e do mundo sensível, Então, a alma, como nós ouvimos Gregório dizendo, a alma sempre busca a sua origem,
sempre é atraída para aquilo que o criou, ou seja, Deus, né? Como São Gregório vai dizer na sua obra. E Platão dizia, né, em vários não só no Fédon, mas em outros vários mitos, que falava sobre a alma, dizendo que depois que a alma vem para a Terra, que o corpo, né, se junta com a alma, vem para a Terra e morre, ela tem essa tendência de voltar para a sua origem, né? Tem esse desejo, esse anseio de voltar para de onde ela veio, né? Para o seu Criador, para aquilo que a formou, né? E Gregório, ele de fato usa a Bíblia, né? Como nós ouvimos aqui e vemos, né? Usa a partir de Gênesis, dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E por isso ele, como é semelhante a Deus, então ele é atraído para Deus, né? Ele tem esse anseio, esse desejo de voltar para Deus, né? E vendo as obras de um e de outro, nós conseguimos ver nesses trechos, nesses pequenos trechos que foi lido, a semelhança, né, entre as ideias de alma que Platão tinha e as ideias de alma que o bispo de Nicena tinha também, não só da alma, mas também do corpo, né, dizendo que sobre essa importância, né, que tem, porque mesmo que Platão use como mito, use os mitos para explicar, e Gregório também, mas Gregório tendo uma base bíblica ali, tendo uma base mais sólida, que tem autoridade, como nós vimos no início, são bem parecidas as ideias, né? Tem esse diálogo mesmo, nós conseguimos encontrar muitas semelhanças em relação à ideia de alma e de corpo, de morte, que Platão tinha com a que Gregório tinha, né? Embora, como novamente dizendo, né, que tem algumas diferenças entre uma questão e outra, entre uma ideia e outra, até porque Gregório era cristão e Platão não era cristão, mesmo tendo essa diferença, né, tanto na questão do destino, da alma e tudo, mas nós conseguimos encontrar essas semelhanças, né, que são bem cristãs, né? Mesmo não sendo cristão, mas Platão dizia, tinha essas ideias, né? Então Gregório vai ali adequando a sua ideia, né? Adequando e melhorando, tornando cristã as ideias de Platão, né? Dizendo que nós não podemos pegar a filosofia de Platão porque Platão não era cristão e usava de mito, então não serve para nada a filosofia dele. Muito pelo contrário. Gregório vai aqui mostrar que é muito pelo contrário, né? Dá para aproveitar, dá para usar do conhecimento, dos ensinamentos de Platão, né? Para ensinar a nossa doutrina, para ensinar a doutrina cristã, né? É muito interessante. Também aqui, neste artigo, número 6, nós temos aqui: o Fédon, como um diálogo sobre a imortalidade da alma, inevitavelmente chama a atenção para os interesses e aspectos religiosos vinculados ao tema. Hegel, contudo, nos adverte: a imortalidade não tem em Platão o interesse que tem para nós a partir de um ponto de vista religioso. Nele se acha relacionada com a natureza do pensamento, com a liberdade interior do mesmo, guarda também relação com a determinação que constitui o fundamento do excelente da filosofia platônica, com o terreno do suprassensível estabelecido por Platão. Segundo Hegel, a intenção do Platão no diálogo é demonstrar, mediante a tese da reminiscência, que o espírito, a alma, o pensamento são livres em si e para si. E isso entre os antigos e principalmente na representação platônica, guarda uma relação direta com o que nós chamamos de imortalidade da alma. Tomando como ponto de partida essas palavras de Hegel, observa-se que o alvo de Platão é utilizar a questão da imortalidade da alma para fazer filosofia. Seu objetivo último não é religioso, embora sua temática e linguagem possam assim nos parecer. Pode-se perceber alguns aspectos do Fédon nos quais Platão está se apropriando da linguagem religiosa e mítica tradicional em direção à formação de uma religiosidade filosófica.
Os termos e temas utilizados por Platão vêm do ambiente da religião e do culto, mas ele os molda e redefine-os para os seus próprios e propósitos de expor a filosofia. Então, interessante que a preocupação de Platão não é religioso, né? Mas é mostrar a imortalidade da alma para mostrar que o pensamento, a alma e o espírito são livres, né? Assim como também Gregório vai dizer sobre isso. Porém, eles querem falar sobre o mesmo assunto, né? Nós conseguimos perceber isso, que eles estão buscando falar sobre a mesma coisa, sobre a imortalidade da alma, né? Trazendo essa liberdade para a alma. Porém, Niceno, o São Gregório de Nissa, ele quer trazer um ensinamento religioso, quer mostrar a fé, né, religiosa, quer mostrar a fé cristã. E Platão usa, falando sobre a imortalidade da alma, não como uma forma da religião, né? Não como uma forma da religião, mas para mostrar que o espírito, que a alma e o pensamento são livres, né? São livres e trazendo essa liberdade para o ser humano, assim também como São Gregório traz essa liberdade para o ser humano. Para finalizar, os dois falam um pouco sobre a purificação da alma, né? E é diferente um pouco a purificação no Fédon e no Diálogo da Ressurreição, né? No Fédon, a purificação é apresentada como um afastamento da alma em relação ao corpo. E o mesmo acontece a quem quer que se possa afirmar que seu pensamento está pronto e possa se dizer purificado. Mas a purificação não é de fato justamente o que diz uma antiga tradição. Não é apartar-se o mais possível da alma do corpo. Então, para Platão, no Fédon, purificação é a alma se separar do corpo, né? Se dividir, se sair do corpo, né? Ter o pensamento, né? Não estar mais junto do corpo, essa separação de fato. Já para Gregório, né? Como nós vimos também um pouco lá no início, a questão da purificação é justamente para a alma se preparar para o encontro com aquilo que o criou, com o encontro com o divino, né? Então, quando o corpo morre, a alma sai, se separa do corpo, assim como Platão vai dizer, porém fica em um estado de purificação para depois se encontrar com aquilo que o criou. Já para Platão, quando o corpo morre, há essa separação também, né? Porém, essa separação que é chamada de purificação. Temos essa diferença nos ensinamentos de Gregório e de Platão. Também esse texto, esse artigo segue com algumas explicações, dizendo sobre um pouco sobre o diálogo que os personagens ali no Fédon têm da alma, do corpo. E um trecho aqui muito interessante é no Fédon, quando vai dizer e definir purificação cultural e religiosa. Quando falamos de purificação, o alvo do purificado é o contato com os deuses. Mas também nesta área, Platão apresenta uma nova transposição de elementos do mundo religioso para o campo da filosofia. Ele aproxima o divino e as ideias, de forma que o alvo da filosofia e de sua purificação é conduzir-nos ao que é verdadeiro, ao inteligível e às divinas ideias. Em certo momento do diálogo, ele afirma: admitamos, portanto, que há duas espécies de seres, uma visível e outra invisível. Sem dúvida, ele fala aqui do sensível e do inteligível, sendo que essas são as únicas classificações possíveis para os seres. Assim sendo, a alma similar ao divino e o corpo ao mortal, mas havendo apenas duas espécies de seres, como disse, os sensíveis e os inteligíveis, logicamente a alma, o divino e o inteligível constituem uma espécie de seres que se contrastam com o corpo, o mortal e o sensível. Tal aproximação fica evidente em seu raciocínio que diz: todos estão de acordo em que Deus é a própria ideia da vida, e o mais que o imortal existe, nunca desaparece. Por conseguinte, o que é imortal é também indestrutível. E a alma, sendo imortal, não deve ser também indestrutível?
necessariamente? Seu objetivo nesse texto é o de concluir que a sua argumentação é em prol da tese da imortalidade da alma. O que é declarado de passagem é a clara aproximação das ideias com o divino, e assim Platão realiza uma aproximação de conceitos religiosos e os utiliza na filosofia, dessa vez aproximando o divino das ideias. Portanto, a purificação da alma para os filósofos é, na verdade, abstrair-se dos elementos sensíveis e apropriar-se do inteligível. Tal processo culmina na morte, onde ele deixa o mundo sensível para estar em contato com os deuses e, na verdade, ter o perfeito conhecimento das ideias. É bem interessante, né? Vermos essa ideia que tem da imortalidade do corpo e da alma, né? Os dois falam sobre essa imortalidade, porém, né, sempre com algumas diferenças, né? Mas sempre com essa preocupação, né, de mostrar que a alma de fato é imortal, né? E São Gregório baseia-se um pouco em Platão para dizer sobre isso, né? No diálogo da alma e da ressurreição, o que faz Gregório de Niça em sua obra é justamente o reverso do que fez Platão. Ele aproximar-se da linguagem filosófica de seu tempo para utilizá-la como versículo de exposição de sua teologia cristã. Ou seja, Platão ele quis usar da religiosidade para conseguir explicar sua filosofia. E agora Gregório faz o contrário, usa da filosofia de Platão para conseguir explicar a sua teologia, né? Mostrar a sua cristandade. Então isso é muito interessante nós verificarmos, né, que mesmo sendo cristão, como já disse também no início, mesmo sendo cristão, Gregório de Niça, ele bebe bastante de Platão para explicar essa imortalidade da alma, né? Então, nós vemos nessas duas obras, né, bastante semelhanças, né, nessa preocupação de explicar a imortalidade da alma, nessa preocupação de mostrar que de fato a alma é imortal e necessita dessa purificação para chegar ao seu Criador, para chegar ao divino, né? Ao conhecimento eterno, onde todas as coisas serão reveladas, assim como nós cristãos acreditamos, né? Que depois na eternidade tudo será revelado, nada mais será escondido, né? Então, interessante vermos essas comparações. Então, nós não podemos pegar a filosofia e jogar fora, porque ele não era cristão, então não vou acreditar em nada do que ele diz, então tudo que ele diz não vale. Não, não funciona bem assim. Gregório está aqui para mostrar que mesmo Platão não sendo cristão, de fato, ele consegue explicar a cristandade, consegue explicar várias ideias cristãs, né, para a gente, claro, na sua filosofia, da sua forma, sem ter essa intenção, porém, ele consegue fazer isso. Quinto artigo. Os 7 graus da atividade da alma humana no De Quantitate Anime de Santo Agostinho. Ao tratar dos graus da ascensão da alma, Agostinho apresenta as ações em que a alma se purifica moralmente, preparando-se para olhar a verdade e, por último, contemplá-la. Agostinho apresenta 7 caminhos que a alma percorre até chegar à contemplação verdadeira de Deus. A saber, o primeiro grau, a alma anima o corpo. A primeira ação da alma é atuar com o corpo, ela que confere ao corpo vida, unidade, harmonia e proporção. Em um sentido platônico, a alma é o motor do corpo, não somente em relação a dar a vida, mas como também em relação aos sentidos e às ações. Há sempre um predomínio da alma, que é o homem interior, sobre o corpo, que é o homem exterior. A alma está toda inteira no todo e toda inteira em cada parte, porque não existe nada mais presente na alma que ela mesma. Embora a alma não seja o que Deus é, não existe nada que se aproxime mais de Deus do que a alma humana. Na verdade, a alma é igual a um anjo próximo de Deus. A alma não está presa no corpo como um castigo, e sim a alma guia o corpo
como diz Santo Agostinho, o cavaleiro dirige a sua cavalaria. E assim define a alma como substância racional feita para dirigir um corpo, para vivificar o corpo. O segundo grau, a alma se sente por meio dos sentidos. A alma sente por meio dos sentidos. Por meio dos sentidos corpóreos, a alma sente. E somente sente, opera por meio dos sentidos. É pelo corpo que a alma aceita os sentidos e distingue a ameaça, o perigo, o quente, o frio, a audição, a visão, as cores, formas e sons. Agostinho define sensação como a percepção pela alma do que sofre o corpo. O terceiro grau, a alma raciocina e produz. Este grau é próprio do ser humano no que diz respeito às coisas adquiridas pela observação e conservadas pela memória. Pois é a razão que permite distinguir todos os casos e sentidos. A razão é o olho vigilante da alma. Sua missão é ver. A alma, neste grau, revela a sua capacidade e habilidade de produção, começando a saborear o prazer interior, o homem interior. Prazer porque no interior do homem está a melhor parte, pois aí estão incluídas a memória, a imaginação, assim como o juízo racional e também o intelectual, a razão. O quarto grau. A alma purifica-se e se aperfeiçoa. Através do uso disciplinado da razão, o ser humano é capaz de ser virtuoso, tendo em vista que o homem é a imagem de Deus. Porém, a alma precisa se esforçar, se purificar para ser a imagem que é, e não outra coisa, que se dá pelo meio da virtude, que é o meio pela qual a ordem se estabelece nas ações humanas. O uso da liberdade, da escolha, isso é virtude. A alma deve escolher ser virtuosa, amar o que deve ser amado. Desta forma, a alma ganha impulso e mérito para chegar, para descansar nos braços do amado. Elevar-se, a alma transcende a si mesma, pois não existe nada acima da alma que o próprio Deus, como já disse. Se distanciando do baixo, a alma, neste quarto grau, volta-se para o alto, para o belo, para o verdadeiro bem. No quinto grau, a alma adquire tranquilidade. Depois da alma, pelo esforço próprio, como disse no quarto grau, adquirir o descanso, agora a alma garante a tranquilidade. Encontrando a pureza, a alma luta para manter-se pura e não se manchar novamente. Estando neste estado de paz e fortaleza, a alma conhece a sua verdadeira grandeza e por isso se dirige a Deus com absoluta confiança e não está desordenada. Já no sexto grau, a alma conduz à retidão. Neste grau, a alma ainda não adquire a plena paz, mas já sente a sua grandeza e contempla a sua entrada para a luz. É assistida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Porém, é preciso ter a alma limpa, pois do contrário, se correria o perigo, o risco de não encontrar nem o bem, nem a verdade. E neste sexto grau, a alma já não reconhece nada melhor. No sétimo grau, o último grau, a alma contempla a verdade. Este último grau é o fim desejado. Porém, não existe, porque este não é transitório. Este não é um caminho, como os demais graus. Não é mais o caminho para a verdade, e sim é a chegada, é o destino. A alma, no sétimo grau, já contempla as coisas eternas e entende que, mesmo que as coisas terrenas foram feitas por Deus, estas não se comparam às coisas eternas. Neste estágio, ela deseja a morte para unir-se integramente a toda a verdade.
Enquanto a contemplação constitui a busca ativa de Deus por parte dos homens, Deus nos concede uma experiência mística. E tendo apresentado este caminho, estes 7 caminhos, cabe ao homem buscar elevar-se, subir esta escada de retidão, que lhe proporcionará a recompensa da contemplação da verdade. E isto é virtude, a liberdade de responder sim a este caminho, que com o esforço do homem e da alma, e com a ajuda da graça divina, do Espírito de Deus, chegam à contemplação da verdade. No final, Agostinho sintetiza dizendo que, entre as coisas que Deus criou, nada está mais próximo a Ele do que a alma. Na medida em que nos voltamos para o homem interior, não fugimos daquilo que somos e possibilitamos o caminho para conhecer a totalidade do que de fato somos. Este é o caminho apresentado por Santo Agostinho.